Graça e paz. Amém? Vocês estão aqui mesmo? Hã? Achei um amém tão fraco, né? Acho que o povo de Deus, ele é mais... Nós temos que ser cheio do Espírito Santo, né, irmão? É ou não é? Pois é. Foi só um ensaio. Mas eu vou me apresentar novamente, né? Graça e paz, irmãos. Aí, muito bem, né? Os sonhos de Deus são maiores do que os meus, né? Vale a pena acreditar nos sonhos de Deus? É. Hoje vamos falar sobre os planos de Deus. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? O que Deus pensa a seu respeito? O que Ele sonha, o que Ele imagina para você? Será que o que Deus pensa a seu respeito, o que Ele imagina para você, é o mesmo que você pensa e imagina? Ou será que os planos de Deus estão muito além daquilo que você imagina ou pensa? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deste o teu Filho amado Jesus Cristo. E eu sei que um dos teus planos para as nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus. Eu te peço nesse momento que teu Espírito Santo, que se faz presente nesse lugar, que está em nós, que habita em nós, que esse Espírito possa ter total liberdade para se manifestar, que Ele venha falar, que Ele venha agir nas nossas vidas nesse momento. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Podeis sentar, irmãos? Quem aqui já leu o livro do profeta Jeremias? Quem já leu o livro do profeta Jeremias? Que livro fantástico, né, irmãos? Aquele livro ali, ele me chama muita atenção. Dos livros proféticos, Jeremias é o meu querido, é o meu livro preferido. Porque Deus, ele fala muito ao meu coração através do livro do profeta Jeremias. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro do profeta Jeremias, eu desafio você a ler o livro do profeta Jeremias. E é interessante quando eu li o livro do profeta Jeremias, veio à minha mente, e não sei se já veio à sua, várias coisas, né? Vários pensamentos. Um deles é a vontade de dar um título ao livro do profeta Jeremias. Talvez se a gente fosse pensar um pouco, né, para dar um título ao livro do profeta, poderíamos aqui sair muitos temas. Poderíamos dizer que um dos temas que encaixaria no livro do profeta Jeremias seria o coração ou os corações endurecidos do povo de Deus. Ou então poderia ser quando o povo desprezou a voz de Deus. Ou então poderia ser o preço da desobediência. Mas eu tenho um tema que eu imagino e alimento muito quando leio o livro do profeta Jeremias. Para mim, o tema que eu daria ao livro do profeta Jeremias seria os planos de Deus. Porque desde o princípio, desde o início ali, desde os primeiros versículos do livro do profeta Jeremias, nós vemos ali a soberania de Deus agindo no meio daquele povo, de uma maneira extraordinária. E existe um versículo que é muito conhecido no livro do profeta Jeremias, talvez aqui 80% dos irmãos que estão aqui nessa noite já ouviu
esse versículo, ou então já postou esse versículo, já enviou para alguém que estava, sei lá, passando por uma dificuldade, por um problema difícil. A gente gosta muito de usar esse texto, que é Jeremias 29:11. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Taizinha até citou ele aqui já. Mas vamos meditar nessa noite nesse versículo. Jeremias 29:11. Eu sei que muitos que leem esse versículo marcam na Bíblia, né? Porque de fato ele é um dos versículos mais impactantes, né, da palavra de Deus, assim como muitos outros, mas esse nos chama muito a atenção. Jeremias 29:11. Amém? O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sempre é importante, irmãos, quando a gente traz um texto bíblico, sempre é importante a gente ver o contexto em que aquele texto foi colocado. Todo versículo bíblico ele possui um contexto. E para mim, esse versículo ele é central. Talvez seja um dos versículos mais importantes do livro do profeta Jeremias. Tanto é que muitas pessoas usam esse texto. Por que ele é tão importante? Aí eu trago novamente o meu pensamento sobre o tema do livro, né? Os planos de Deus. É interessante observar que o livro do profeta Jeremias, se a gente fosse analisar como um filme, ele é um drama. Talvez um dos dramas mais comoventes. Daqueles dramas que você chora, que você, de alguma maneira, é tomado por muitas emoções, muitos sentimentos. Nós vemos no livro de Jeremias, por exemplo, o drama de Deus. Um versículo que mostra isso é Jeremias 8:18, que diz: a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. As palavras são de Jeremias, mas os sentimentos são de Deus. Ou seja, Deus estava muito triste, de uma tristeza profunda, ao observar que o seu povo era um povo rebelde e desobediente. O drama de ter que lidar, de ter que labutar com um filho desobediente e ter que utilizar medidas duríssimas contra ele. Tipo, aquele filho muito rebelde, que você precisa tomar medidas duras. O olhar de Deus para o povo de Israel, no livro de Jeremias, é assim. Um Deus que estava triste pela desobediência, pela dureza do coração daquele povo. E a alternativa que Deus tinha era tomar medidas duras contra eles. Nós vemos também no livro de Jeremias o drama de Jeremias. Nós temos o drama de Deus e o drama de Jeremias. Jeremias 20:14. Olha só o que Jeremias diz aqui nesse versículo, irmãos. O profeta de Deus, o enviado, o escolhido de Deus, que passou por tantas dificuldades, tanto sofrimento, tanta indignação. Olha só o desabafo de Jeremias, quando ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Imagine alguém amaldiçoar o seu nascimento. Mas por que, pastor, que Jeremias amaldiçoou o seu nascimento?
A sensação que Jeremias tinha, meus amados, era de ver um indivíduo que estava em desobediência, vendo que o pior estava para acontecer com aquele indivíduo, e ele tentava alertar o indivíduo. Sabe o que ele recebia do indivíduo? Maus tratos, humilhação, desprezo. A sensação de Jeremias era uma sensação de muita indignação, porque ele era um enviado de Deus, o homem que Deus enviou para falar, para pregar, para anunciar a sua mensagem, para alertar o povo. E o povo devolvia desprezo, humilhação. Jeremias foi muito maltratado, humilhado. Todo tipo de humilhação que um ser humano recebeu, Jeremias teve. Era um profeta desprezado. Ninguém dava atenção para o que ele falava, para o que ele dizia. E ele tentava alertar o povo para dizer: olha, se vocês não se converterem, o pior vai acontecer com vocês. Nós temos também o drama do povo. O drama de Deus, o drama de Jeremias, o drama do povo. As consequências, irmãos, da desobediência do povo fizeram com que Deus tomasse medidas duras. E Deus fala, através do profeta em Jeremias 25, do 8 ao 9, dizendo: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor, de zombaria e uma ruína permanente. Gente, Deus está falando que isso iria acontecer com o seu povo. E isso iria acontecer por intermédio dele. Porque ele chama o Nabucodonosor, que foi o grande rei da Babilônia, como seu servo. Como se ele estivesse a serviço de Deus. A dura consequência de quem não deu atenção às palavras de Deus. O povo foi oprimido, humilhado, escravizado. Eu questionava muito, fazia muitos questionamentos quando li pela primeira vez o livro do profeta Jeremias, porque eu não entendia como Deus usaria, por exemplo, uma nação estrangeira, um rei como Nabucodonosor, para oprimir o seu próprio povo. Como Deus atuaria nisso? Aí eu entendi uma coisa, gente. É que os planos de Deus, eles não são só coisas, ou não estão ligados apenas a coisas que nós achamos e julgamos que são agradáveis ou favoráveis, humanamente falando, a mim. Uma opressão, uma provação, uma dificuldade, um sofrimento pode ser também algo que Deus traz sobre nós. E isso também faz parte dos seus planos. Assim como ele fez com seu povo. Nós temos um pensamento errado de achar que os planos de Deus são apenas coisas boas que acontecem conosco. E utilizamos até a frase dizendo: Deus tem o melhor para você. Eu acho que você já usou essa frase alguma vez, né? Essa frase é conflituosa. Eu sei, irmão, que Deus tem o melhor para mim. Isso é certo. Eu sei que Deus tem o melhor para o seu povo. Mas a questão é, eu não sei se o melhor de Deus para mim é o que eu realmente espero. Porque nem sempre aquilo que Deus tem de melhor para você é aquilo que você criou como expectativa. Ou seja, aquilo que você passou tempos e tempos orando, pedindo uma resposta de Deus. Para Paulo, por exemplo, ele esperava que o melhor de Deus para ele fosse estar livre daquele espinho.
Porque o texto fala que Paulo ora 3 vezes a Deus, pedindo para Deus livrá-lo do espinho na carne. O melhor de Deus para Paulo não era livrá-lo do espinho. Mas o que ele esperava era estar livre do espinho. E Paulo então tem que se conformar em viver com um espinho e dizer: a minha graça é suficiente. A minha graça me basta. Muitos, ao lerem o livro de Jeremias, podem pensar: mas será que Deus não está sendo muito duro com o seu povo? Será que isso de fato é o melhor? Será que a alternativa que Deus poderia utilizar não seria outra alternativa? Mas por que Deus permitiu que uma nação viesse dizimar quase toda aquela população? Levar, por exemplo, os mais ricos, os mais inteligentes para a Babilônia e deixar em miséria, deixar o caos aqueles que ficaram em Jerusalém. Esse versículo ele nos fala muita coisa. E basicamente eu separei 3 pontos aqui que nós podemos aprender sobre os planos de Deus, olhando para esse texto. O primeiro ponto que eu separei é que os planos de Deus não garantem que o melhor para você é o que você espera. É aquilo que você criou como uma expectativa. Porque muitas vezes, irmãos, somos como crianças pedindo a Deus uma faca. E Deus não vai lhe dar uma faca. Ou você acredita que Deus vai colocar uma faca na sua mão? Ou Deus vai colocar uma faca na mão de uma criança? A Bíblia diz, ou já diz, que nós pedimos mal, porque não sabemos pedir e orar como convém. Então muita coisa na nossa vida não está de acordo com o que Deus planejou para você. E eu preciso, de alguma forma, compreender isso. Deus não é aquele, meus amados, que sempre vai estar balançando a cabeça para você, dizendo: olha, é isso mesmo e tal. Deus muitas vezes vai fechar a porta para você e vai dizer não para você. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Existem determinadas circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos. Coisas acontecendo, a tempestade, eu lá no olho do furacão, e eu não entendendo por que Deus me colocou no olho do furacão. Mas bom é saber que o furacão é controlado por Deus. Que Ele controla o furacão. Assim como os discípulos acordaram Jesus no meio de uma tempestade. E depois ficaram impressionados porque Jesus poderia controlar a tempestade. Deus é esse Deus que nos permite estar no meio da tempestade. Simplesmente para termos mais fé e acreditarmos e confiarmos mais nele. Não foi isso que Jesus disse para os seus discípulos? Homens de pequena fé, até quando? Olha só, a primeira parte do versículo, o que diz? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui para o povo? Olha só, isso aqui é uma carta. Se você ler o capítulo 29 de Jeremias, é uma carta que Deus envia para o povo. Havia 2 levas. O povo estava dividido. Havia aqueles que ficaram em Jerusalém, em miséria, em pobreza. E havia aqueles que foram levados para a Babilônia. E Deus, então, usa Jeremias para escrever uma carta. E essa carta é enviada para aqueles que estavam na miséria, em Jerusalém, como também aqueles que estavam no cativeiro. Se você ler no versículo 1 do capítulo 29, diz lá que é uma carta que Deus está enviando. E olha só, gente, Deus começa
falando nesse versículo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: olha, não importa o que vocês estão pensando a meu respeito. Não importa se vocês estão indignados comigo ou questionando o porquê de eu ter permitido que vocês estivessem nessa situação em que vocês se encontram. Porque de fato vocês não sabem o que realmente eu penso. Eu sei. Eu é que sei o que eu penso a respeito de vocês, não vocês. Deus está dizendo isso para o povo. Porque talvez naquele momento o povo estivesse se perguntando: por que, Senhor? Por que tu nos fizeste estar nessa situação, subjugado, escravizado, distante da nossa terra? Talvez você já se encontrou numa situação como essa, indignado com Deus, questionando Deus: por que, Senhor? Mas Deus diz assim para ti: ó, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Você não sabe. O sentimento do povo deveria ser de completo abandono. Aquela ideia quando você disciplina um filho, você pega um menino, estava desobedecendo, e eu não sei se a sensação que você tem, se você é pai e tem quando disciplina um filho, é o mesmo que eu tenho. Pensa um negócio ruim, não gosto. Eu tento evitar o máximo, ter que ir, vamos dizer assim, as consequências de ter que disciplinar. Mas eu tenho que fazer isso. Então a sensação era o seguinte: Deus disciplinando o seu filho. Sabe o que o filho estava dizendo? Pai, você não me ama. Pai, você não me ama. Seu filho já disse isso alguma vez? A minha já disse. Disciplina. No final ela dizia assim: pai, você não me ama. Porque imagina-se, olha o conceito errado que nós temos a respeito de Deus às vezes, queridos. É de que nós só vamos receber o melhor, coisa boa, coisa que vai me favorecer. Minha filha muitas vezes diz: pai, você não me ama porque você está me tirando isso. O povo naquele momento estava com esse sentimento: será que Deus me ama? Por que Ele me levou para tão distante? Por que Ele permitiu esse sofrimento? Aprendemos de maneira errada, irmãos, que Deus só pode oferecer o que é bom ao homem. Se não for como você pediu em oração, não faz parte do plano de Deus. Algo ruim não faz parte do plano de Deus. Talvez uma enfermidade que você foi cometido não faz parte dos planos de Deus. Um acidente. Não questione nenhum fato que acontece na sua vida. Porque mesmo os bons ou ruins podem ser e fazem parte dos planos de Deus. Os planos de Deus envolvem provação, disciplina, adversidade. Vocês lembram de Tiago? Tiago capítulo 1, versículo 2. O que Tiago diz? Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só. Como é que eu vou estar passando por provações, dificuldades e até mesmo sofrimento e estar alegre? Mas Tiago sabe que a aprovação vem de quem? De Deus. E a Bíblia diz que não há nenhuma provação que nós não podemos suportar. É claro. Eu lembro muito do episódio de Davi, quando Davi desobedece. E Deus pede para Davi escolher: meu filho, você quer cair aonde? Quer cair na mão dos seus inimigos? Ou você quer cair na mão de Deus?
Davi quis cair aonde? Ele foi besta para cair na mão dos seus inimigos? Porque seus inimigos não iam ter dó nem misericórdia dele. Davi foi inteligente e esperto, quero cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso, irmãos. Sabe o que Davi fez logo? Rasgou suas vestes, se humilhou na presença de Deus. O anjo do Senhor puxou a espada lá para dizimar o povo todo. Deus teve misericórdia porque o seu servo se humilhou. A melhor coisa é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos do inimigo. Porque Deus, Ele é compassivo, misericordioso para conosco. Porque a provação, as provas que vêm sobre nós, vêm dEle. E não diga que você não pode suportar a prova. Pode sim. Deus jamais vai colocar uma prova na sua vida que você não possa suportar. Jamais. Os planos de Deus sempre vão prevalecer. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Existe até um texto que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, gente. Ninguém. Às vezes a gente fica preocupado, ansioso. Ah, Senhor, mas a gente, na nossa humanidade, a gente fica com essas sensações e esses sentimentos. Mas, gente, se for do agir de Deus, ninguém vai impedir, ninguém. Nada. Provérbios capítulo 16, versículo 1, um texto muito dado, também lido. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Tiago 4, 13, 15. Olha, Tiago nos dando uma lição aqui, gente. Esse texto é fantástico. Porque nós temos o hábito de planejar as coisas sem o consentimento de Deus. Não sei se você é assim, mas a maioria de nós é assim. Você faz planos, você cria os seus projetos e objetivos, mas não coloca Deus neles. O que é a nossa vida, irmão? O que é a tua vida? O que é? Tua vida é o quê? Tua vida é uma coisa tão pequena e tão frágil, que você pode ser tomado de um infarto, ou de sei lá. Em questão de minutos, segundos, você pode apagar e não mais existir. Hoje está aqui entre nós e amanhã já não está entre nós. E o que Tiago diz? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tudo depende de quem? Do Senhor. Não depende de você. Não depende. Nada depende de você. Nós precisamos fazer os planos, porque nesse mundo que a gente vive, eu preciso me programar e me planejar. Eu preciso planejar o meu trabalho, eu preciso planejar o tempo com a minha família. Mas entenda que o condutor da sua vida é Deus. Você planeja, mas é Deus quem define tudo. É Ele quem dá a resposta final. A palavra final é de Deus, não é sua. Entenda isso. Você só veio para cá porque Deus permitiu. Se Ele não quisesse, você não estaria. O cativeiro, irmãos, não fazia parte do plano do povo. O povo não planejou ir para o cativeiro. Assim como você não planeja uma doença. Meu pequeno está lá, doente em casa. Eu não planejei isso. Nem a mãe dele. Mas ele está lá. Não veio para o culto porque está doente. Então são coisas que não competem a nós. Os planos de Deus, eles precisam ser compreendidos. Não de acordo ou segundo a nossa vontade,
as nossas expectativas, mas os planos de Deus devem ser compreendidos segundo o seu querer, a sua vontade. Sabe outra coisa que eu aprendo nessa passagem bíblica? Acompanhe comigo. É que os planos de Deus não visam causar algum tipo de dano em nenhum de nós. Não imagine que Deus é um sádico que está sentado lá num trono, olhando o seu sofrimento, a sua dor, e Ele está lá vibrando com a sua dor, com o seu sofrimento. Não pense isso jamais. Deus não é isso. Deus não alimenta esse tipo de sentimento. O que diz no texto aí? Ele diz assim: planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano nenhum. Você acha que Deus tem prazer em ver o seu povo perecer? Você acha? Um pai tem prazer em ver um filho ser castigado? Você tem prazer quando disciplina seu filho? Você tem prazer em ver o sofrimento dele, a dor, a tristeza dele? Acredito que nenhum pai tem prazer nisso. Nenhum. Pelo contrário, quando ele chora, eu choro do outro lado. Mas é necessário fazer. Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. O próprio Deus, irmão, sempre age para o nosso bem. Sempre age para o nosso bem. Olha só o que diz em Lamentações 3, do 32 ao 33. Diz assim, olha: embora ele traga tristeza, quem que traz tristeza? Embora Deus tenha que trazer ou permitir uma tristeza na sua vida, mostrará compaixão tão grande, é o seu amor infalível. E aí ele completa dizendo: porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Deus não se alegra, não se agrada com o nosso sofrimento. Não se agrada. E é interessante que o texto mostra que, embora o povo estivesse passando por sofrimento causado por Deus, em decorrência da desobediência, Ele não tinha nenhum prazer naquilo, em ver seu povo sofrer. O Salmo 35, versículo 27 diz o contrário. Sabe o que agrada o coração de Deus? Deus se alegra quando vê o teu bem-estar. O salmista escreve dizendo: o Senhor, ó Senhor, seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Deus se agrada e se alegra quando você está bem. Quando você está, de alguma forma, tendo prazer nessa vida que Deus lhe deu. Deus, Ele se alegra com o teu bem-estar. E Ele faz questão de lembrar que a sua vontade, ela visa o nosso bem-estar. Mas pastor, por que Deus permitiu o povo sofrer? Já que Ele não se alegra. Tudo tem uma consequência, queridos. Assim como um pai não se alegra, não fica feliz quando disciplina seu filho, esse é o sentimento que Deus tem. O propósito de Deus é cuidar de nós, é nos dar o melhor. O melhor. Mas o problema é que, por consequência das nossas escolhas erradas, a nossa desobediência, e até mesmo por uma questão onde Deus quer aperfeiçoar algo na minha vida, Deus permite situações adversas. Como, por exemplo, a situação de Jó. Mas pastor, o que foi que Jó fez? Jó era um homem reto, temente a Deus, desviado do mal. Deus queria, eu entendo aquele texto, que Deus queria aperfeiçoar Jó. Ainda mais. Ainda mais. É tanto que Jó, depois de passar por tamanha tribulação, ele resume tudo aquilo dizendo o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar. Mas essa experiência que eu passei me fez te conhecer
mais ainda. Mais ainda. Esse texto encerra falando de uma outra coisa muito importante sobre os planos de Deus. Os planos de Deus, irmãos, visam sempre o nosso futuro. Plano de dar-lhe esperança e um futuro. Mesmo que fosse difícil enxergar um futuro promissor em um cativeiro, Deus tenta levar o povo a acreditar e não perder a esperança. Mesmo que seja difícil, em meio à dor, ao sofrimento, você não encontrar uma luz no fim do túnel, onde você fechou todas as possibilidades de sair daquela toca ali algo bom. Deus está dizendo para o povo: não percam as esperanças. Eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho um futuro para vocês. Eu tenho um futuro para vocês. Deus está dizendo isso para o seu povo. O mesmo que Ele levou para o cativeiro. É isso que a gente diz para o nosso filho quando está disciplinando. Olha, eu estou disciplinando isso aqui porque eu estou pensando no seu futuro. Mas na frente você vai agradecer. Não é isso? Você vai me agradecer por isso. José do Egito é um dos exemplos mais extraordinários que mostra que o plano de Deus sempre visa o nosso futuro. Porque se você analisar bem a história de José do Egito, Deus leva José por situações complicadas, difíceis. É aquele episódio de dizer assim: ah, José é um cara especial, olha só. Deus o favoreceu. Ele se tornou um destaque. Olha como a túnica de José é bonita. Aí vem os irmãos, puf, joga no buraco. É vendido. Mas só que ele é, como escravo, vendido por um bom senhor, Potifar. Estava numa casa, se torna uma pessoa importante na casa de Potifar, que era muito rico. Ganha posições na casa de Potifar. Aí a gente diz assim: olha que bênção, né? Deus tirou ele lá para ser uma bênção na casa daquele homem. Aí de repente, de novo, as coisas desandam. Ele vai bater na prisão. É preso injustamente. Aí a gente pode pensar: ah, mas Deus não ama esse rapaz. Onde é que estava? Onde é que está esse Deus? Mas foi lá na prisão que José conheceu o padeiro e o copeiro. Porque se ele não estivesse na prisão, ele não teria conhecido aqueles dois homens. E aqueles dois homens não teriam apresentado ele a Faraó. Você entende aí, irmão? Que Deus me leva às vezes para uma circunstância que eu não estou entendendo o que está acontecendo. E tem coisa que não é para você entender mesmo. E tem coisa que você não vai entender. Você tem que só aceitar. Mas foi lá naquela prisão, naquela bendita prisão, que José conheceu o homem que iria apresentá-lo a Faraó. José se tornou quem? O segundo homem mais importante de toda a terra do Egito. Abaixo de Faraó só tinha José e nada mais. Você pode ver os planos de Deus aí na vida de José? O que Deus pensava em José? Sobre José? Deus tinha um futuro para José. E olha só, que futuro. Deus pensava e pensa a nosso respeito coisas boas. Ele tem coisa boa para ti, meu irmão. Você talvez não esteja acreditando, mas Deus tem coisa muito boa para ti. Talvez você esteja naquela situação de José, numa situação difícil, dentro de uma cadeia, ou então como aquele povo lá, subjugado, escravizado, num cativeiro, sofrendo. Mas ele diz: tem esperança, eu tenho um futuro para você. O mesmo Deus que leva o povo ao cativeiro tenta dizer ao povo que mesmo não se agradando com o seu sofrimento,
mostra que aquilo era necessário, visando garantir um futuro. Jeremias 29:10 mostra isso bem claramente. Que aquele momento que o povo estava vivendo foi planejado por Deus. Deus planejou. Ele diz, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, aliás, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Tudo estava sob o controle de Deus. Tudo estava sob controle. Querido, não se desespere. Deus está sob o controle de tudo. O grande conflito, queridos, com essa proposta de Deus, sabe qual é? É que quando nós estamos vivendo essa situação difícil, quando estamos muitas vezes no cativeiro, é difícil ter paciência para esperar aquilo passar. Nós não sabemos esperar, não sabemos, somos impacientes. O homem não sabe esperar pelo amanhã, porque é todo o tempo desconfiando de Deus, como se Deus não fosse cuidar dele, como se Deus não fosse providenciar aquilo que ele precisa. Aquilo que pregou hoje o pastor Odilon, o povo no maná, o povo no deserto, que Deus dizia, eu vou mandar comida para vocês. Todo dia, não se preocupe, todo dia eu vou mandar comida. O povo pegava a comida, botava no bolso, guardava, porque achava que o amanhã Deus não iria mandar a comida. O povo desconfiava e duvidava de Deus, como se Deus fosse um qualquer, um mentiroso, que promete algo e não cumpre. Deus não é como os homens, queridos. Deus não é, por exemplo, como alguém que você conhece que te faz promessa e não cumpre. Deus cumpre com as suas promessas. E se Ele falou para o seu povo que Ele iria tirar aquele povo daquele lugar, Ele cumpriu isso. O que vai determinar nosso futuro? O que determina o nosso futuro? As nossas escolhas agora no presente. José fez escolhas sábias. José foi fiel. Honrou a Deus em tudo. Quando teve a oportunidade de se abraçar com a mulher de Potifar, talvez uma mulher muito bonita, um momento de tentação, José disse assim, eu sou fiel a Deus, e você fiel sempre ao meu Deus. Ele fez escolhas corretas, e as escolhas de José determinaram o seu futuro. Onde foi que Deus colocou José? O que vai determinar o nosso futuro? As nossas escolhas hoje. É o que eu faço hoje. É o que você faz hoje. Gente, nós temos tantas responsabilidades que vocês nem imaginam. O futuro dos nossos filhos, às vezes, depende das nossas escolhas hoje também. Porque eles são tão pequenos e nós precisamos agir, intervir na vida deles, para que eles tenham um futuro também. Tem um personagem que viveu nessa história todinha do cativeiro babilônico. Um jovem chamado Daniel. A história de Daniel é uma das histórias mais fantásticas e fabulosas da Bíblia, entre tantas que existem. Mas você sabe o que foi que determinou o futuro de Daniel? Você sabe o que foi? Você sabe o que determinou o futuro de Daniel? As suas escolhas. O texto diz que desde jovem, Daniel soube fazer boas escolhas. Aquilo determinou o seu futuro. De maneira impressionante, espetacular, extraordinária. Deus conduz a vida de Daniel de uma forma impressionante, a ponto de tampar a boca dos leões quando ele foi jogado dentro da cova.
O grande problema, querido, é que a gente é irresponsável quanto ao nosso futuro, porque nós não pensamos no amanhã. Nós somos muito mais parecidos com Esaú do que... Sabe o que Esaú fez? No momento da fome, desesperada, ele trocou a coisa mais preciosa que ele tinha por um prato de comida. Dentro da nossa ansiedade, por não sabermos esperar pelo melhor de Deus, nós trocamos o melhor de Deus por algo tão insignificante, que vai te dar prazer naquele momento, vai te saciar. Mas depois, querido, o prejuízo é enorme. Não troque o melhor de Deus, o melhor que Deus tem preparado para você, por um momento, por uma circunstância, por um momento de dificuldade. Jamais faça isso. Jamais. Suporte. Corra para o seu canto de oração, vá orar. Peça a Deus ajuda. Grite para Deus, se possível, e dizer: Senhor, não estou conseguindo, o negócio aqui está muito difícil. Clame, grite a Ele. Mas não troque o melhor que Deus tem para você por um momento. Não faça isso. Daniel tinha à sua disposição tudo o que ele queria. Estava no palácio do rei, com as melhores comidas, com as melhores mulheres, com tudo que ele quisesse usufruir, Daniel poderia usufruir. Mas o texto diz que Daniel determinou em seu coração não se contaminar. Sabe por quê? Porque Daniel estava pensando no melhor que Deus tinha para ele. O melhor de Deus sempre está por vir. Você pode pensar: já estou com o melhor de Deus aqui. Não, o melhor de Deus ainda vai chegar. O melhor de Deus ainda vai chegar. Coloque isso na sua mente. Porque esses são os planos que Deus tem para você. Ele quer dar um futuro a você. Olha só o que Jeremias 29, 12, 13 diz. Isso reflete muito a mudança de atitude. Porque em meio àquele povo que foi levado para a Babilônia, que se tornara cativo, que viveu naquela opressão, Daniel, ele fez diferente, as escolhas dele foram diferentes, juntamente com aqueles amigos deles. E Jeremias 29, 12, 13 diz: quando o meu povo, quando vocês mudarem de atitude, aí sim, as coisas vão mudar na sua vida. O texto diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por que o povo foi levado para distante de Deus? Porque o povo não queria aproximação com Deus. O povo endureceu o coração. E de uma maneira obstinada, o povo escolheu se afastar de Deus. E o que Deus está dizendo nesse texto? Quando vocês estiverem lá no cativeiro, quando vocês estiverem na dor, no sofrimento, vocês vão se lembrar de mim. E quando vocês se lembrarem de mim, vocês vão clamar a mim. E quando vocês clamarem a mim, eu vou ouvir o seu clamor. E quando eu ouvir o seu clamor, eu vou trazer vocês de novo para perto de mim. Eu vou devolver a vocês a terra, o lugar que um dia eu tirei vocês. Eu vou devolver para vocês. Queridos, quais são os planos de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o resultado na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Jesus?
A gente olha para a vida de Jesus e vê aquele sofrimento todo, né? O texto diz que Deus o exaltou de sobremaneira e colocou ele acima de todo nome. Não é isso? Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que só Ele é o Senhor. É isso. Deus constrói a nossa história, gente, a nossa caminhada nessa vida. Não é só com coisas que nos agradam, coisas que nos favorecem. Existe uma mensagem muito falsa sendo pregada, infelizmente, em algumas igrejas, de que Deus, Ele está sempre preparado para dar só o que te agrada, o que é melhor para ti. Muitas vezes no sentido material, vida financeira, no sentido físico, uma cura. Gente, isso é tão pequeno, tão insignificante diante daquilo que Deus tem a oferecer para você. Deus tem algo muito maior para ti. Existem lugares que diz que o crente não pode passar por uma provação, por uma dificuldade. A Bíblia não diz assim. A Bíblia fala que nós devemos nos comportar ou suportar, assim como Jesus suportou, diante das tribulações, diante das dificuldades e de todo o sofrimento que vem sobre nós. Porque assim como Jesus venceu, também nós vamos vencer.